Você quer aprender tudo sobre áreas de figuras planas? Então fique comigo até o fim desse vídeo. E aí pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Portal Vestibulando. O meu nome é Marco Túlio e hoje eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho de uma aula de matemática. A gente vai trazer aqui falando sobre áreas de figuras planas. A gente vai falar principalmente sobre triângulos, quadrados e retângulos, trapézios e losangos. Aqui eu não quero trabalhar querendo decorar as coisas. O que der para desenvolver, a gente desenvolve e consegue evitar de decorar várias formas, certo? Então, antes de a gente começar essa aula aqui, deixa o like aí para poder fortalecer a gente aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, certo? Então, gente, quando a gente tem que pensar em áreas, a gente sempre vai ter uma medida sendo multiplicada por outra. Então, por exemplo, se a gente tem um lado dado em metros e um outro lado dado em metros, para a gente achar quanto corresponde essa área, a gente multiplica um lado vezes o outro. No caso, um lado vezes o outro, que seria um quadrado. Ficou meio tortinho aqui, mas finge um quadrado. E como a gente está multiplicando metro vezes metro, qual que seria a nossa unidade? Seria metro ao quadrado. Então, a nossa unidade para áreas, a gente usaria a unidade ao quadrado. Então, por exemplo, por que eu coloquei unidade e não metro? Por que a gente pode colocar, por exemplo, centímetros ao quadrado? Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Certo? Então, aqui vamos começar essa parte para ficar de uma forma muito simples. Certo? Então, aqui vamos começar primeiro com a parte de triângulos. Por que a gente sempre começa com triângulos? Porque a partir do triângulo a gente consegue formar figuras. Então, por exemplo, a partir de um triângulo, vamos supor esse triângulo. Se a gente pegar ele e jogar ele assim, a gente consegue formar um quadrado, por exemplo. Então, a gente consegue, através da forma do triângulo, a gente consegue achar outras figuras, como quadrados, retângulos, losangos. A gente consegue também achar pentágonos, hexágonos, que não cobram muito. Mas a gente consegue achar várias coisas a partir do triângulo, certo? Então, a gente vai ter três formas principais de se calcular a área de um triângulo. A primeira, que é a mais famosa, seria que a área é igual a base vezes a altura. Quando a gente tem aqui, no caso, um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Quando ele tem esse ângulo aqui, ó, que eu marquei com um quadradinho, que corresponde a 90 graus. Então, quando a gente tiver um triângulo retângulo, a gente faz base vezes altura dividido por 2, certo? Quando a gente tiver dois lados e um ângulo, então, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui assim, aqui vale 8, aqui vale 6, e aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar, multiplicar os dois lados, então ficaria 8 vezes 6 vezes o seno do ângulo entre eles, no caso é o seno de 30, dividido por 2. Nossa, desculpa, gente, eu acabei não colocando dividido por 2 aqui embaixo. Aí põe aqui, só para considerar, beleza? Aqui, quanto que seria o nosso seno de 30? O seno de 30, ele é meio. Então, seria a mesma coisa aqui, 8 vezes 6, dividido por 4. Porque o 2 ele vai estar aqui embaixo e o 1 aqui em cima, assim, ó. Então, o 4 aqui. A gente poderia cortar o 8 com 4, dando 2 vezes 6, ou seja, a nossa área seria de 12 metros. Eu coloquei em metros, vamos supor que isso aqui seja 6 metros, aqui 8 metros, certo? Então, quando a gente tiver um ângulo e dois lados, a gente vai acabar multiplicando esses dois lados, certo? E multiplicar pelo seno desse ângulo, dividindo por 2. E se a gente não tiver um triângulo retângulo e a gente também não tiver um ângulo, o que a gente pode fazer? Vamos supor que ele me dá os três lados. Vai sempre cair em uma das três ocasiões, certo? Então, se ele me dá os três lados, a gente consegue achar por essa fórmula aqui. A princípio ela parece meio difícil, mas não é. O que a gente tem que entender? A gente tem esse P. O que seria o P? O P é o semiperímetro. Então, o que é o perímetro? É quando a gente soma todos os lados. O semiperímetro é a gente somar todos os lados e dividir por 2.
Então, no caso, semiperímetro aqui é A mais B mais C dividido por 2. O que a gente vai fazer para encontrar essa área? A gente vai fazer a raiz quadrada de semiperímetro vezes P menos A, P menos B, P menos C. E vai multiplicar isso daqui. Quando a gente multiplicar tudo e tirar da raiz quadrada, a gente vai conseguir encontrar o valor exato da área. Então, quando você tiver os três lados, você consegue usar nessa forma. Mas e se eu tivesse, por exemplo, o meu lado, vamos supor que isso aqui seria o nosso lado chamado de C aqui. Eu poderia usar essa fórmula? Pode. Vamos supor que eu também tenho o nosso lado C aqui. Eu poderia usar essa fórmula? Posso também. Então, quando a gente tiver todos os lados, a gente usa essa fórmula aqui de baixo. Quando a gente tiver um ângulo, a gente pode usar isso daqui. Lembrando que é o dividido por 2 aqui, que eu tinha esquecido anteriormente. Então, desculpa de novo. E quando a gente tiver um ângulo reto, que no caso é um ângulo de 90 graus, base vezes altura dividido por 2, certo? Então, a gente também pode encontrar isso em outras coisas. Então, a gente pode encontrar em quadrados e em retângulos. O que seria um quadrado? Um quadrado, se a gente for parar para pensar, ele seria nada mais, nada menos do que 2 triângulos. A gente tem um triângulo aqui de cima e o triângulo aqui de baixo. E o retângulo? O retângulo também, ó. O retângulo, ele seria 2 triângulos. Então, quando a gente for calcular a área de um quadrado ou de um retângulo, como é que ficaria? Por exemplo, vamos supor que aqui a gente chama de base e aqui de altura. A base vezes a altura por 2. Só que a gente tem um triângulo, 2 triângulos. Eles serão iguais. Então a gente multiplica isso aqui por 2. Ou seja, a nossa área para quadrados e triângulos, ela seria igual a base vezes a altura. Ou a gente também pode encontrar como lado vezes lado para o quadrado, porque a medida daqui e daqui seriam iguais. Quando a gente estiver agora trabalhando com um trapézio a gente pode decompor ele e achar as várias partes, ou a gente pode achar a área do modo como ele já entrega o exercício para a gente. Então, por exemplo, eu poderia muito bem vir aqui e dividir o trapézio assim, ó. Falar que isso aqui é o triângulo 1, isso daqui é o triângulo 2, isso aqui é o triângulo, isso aqui é o quadrado, que seria a área 3. Aí eu somo a área 1 com a área 2 com a área 3 e eu consigo achar qual seria a área do trapézio. Mas isso daqui dá muito trabalho, então a gente tem uma fórmula que calcula a nossa área do trapézio. O trapézio, ele sempre vai ter uma base maior, ele vai ter esses cantinhos aqui, aí, e uma base menor. Então, a base menor, a base maior. E isso daqui, ele tem uma altura H. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Até agora, vocês têm uma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de vídeo, gente, deixa aqui embaixo nos comentários que aí a gente responde vocês. Se vocês quiserem que a gente traga uma aula de exercício, deixa aqui embaixo que a gente vai escutar vocês, ter uma interação melhor, beleza? Então, pra gente finalizar isso daqui, a gente também tem um losango. O losango, a gente acaba não dando muita moral pra ele, mas às vezes ele cai aqui, cai ali. Eu não vou acabar entrando aqui em pentágonos e hexágonos, porque eles caem muito pouco mesmo. Essas aqui são as figuras principais. Caso vocês queiram um vídeo também com áreas de pentágono, áreas de hexágono, pede aqui embaixo nos comentários que a gente traz pra vocês, certo? Então, para nossa área do losango, a gente pode trabalhar ela deduzindo. Vamos supor que eu queria chamar isso daqui, ó, esse pedacinho de cá até aqui, de Dzão. E esse pedaço aqui, eu vou chamar de B, por exemplo, certo? A gente pode entender que o losango, se a gente dividir ele aqui, ó, eles são o quê? Eles são 1, 2, 3, 4 triângulos. Eles são 4 triângulos. E aí, se a gente dividir o D no meio, aqui a gente tem o D por 2 e aqui o D por 2. Se a gente dividir o B no meio, aqui nós temos o B por 2 e aqui o B por 2.
vamos trazer isso daqui pra cá e deixar ele maior. Então vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele está assim. Pronto. Peraí. Nossa, Olivia, dá uma cortada nessa parte aí, que esse triângulo aqui tá feio. Então vamos trazer esse triângulo pra cá. Como é que ele ficaria? Ele ficaria assim, ó. Desce aqui. Assim. E quais seriam a base e qual seria a sua altura, pensando que ele é um triângulo aqui? A gente pode até dar uma virada nele, mas eu vou virar ele daqui a pouco, certo? Então aqui a gente teria essa parte aqui de cima, que seria o D por 2, e a parte de cá, que seria a nossa altura, que ele é o B por 2. Vamos dar uma virada nele para poder deixar isso aqui melhor? A gente poderia deixar ele assim, ó. Aqui embaixo a gente vai ter o D por 2 e aqui o B por 2, certo? Então, como a gente aprendeu aqui na parte do triângulo, como é que a gente calcula a área desse triângulo? Base vezes altura por 2, certo? O que seria a nossa base? D por 2. Ou seja, então a nossa área é D por 2 vezes. Qual que é a nossa altura? B por 2. Isso aqui tudo a gente tem que dividir por 2. Dividir por 2 seria a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, a gente pode colocar um meio aqui, ó. Ou seja, a área de um triângulozinho seria D vezes B por 8. Mas, aqui a gente tem quantos triângulos? 4. Ou seja, se a gente multiplicar isso daqui por 4, a gente consegue achar a área desse losango nosso. Então, ele seria o D vezes o B dividido por 2. Assim, dá pra gente descobrir a área de losangos, dá pra gente descobrir a área de quadrados, a área de trapézio, a gente pode desmembrar ele dessa forma. Então, você sabe a área de um triângulo, você consegue desenvolver isso. Então, dá um enfoque maior para essa parte aqui do triângulo e essas principais formas aqui de você achar a área dele, certo? Então, gente, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de vídeo que vocês tenham, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai ajudar vocês, certo? Aqui embaixo na descrição a gente também deixou o link do nosso Instagram para vocês acessarem lá e verem os posts que a gente faz e também a divulgação dos nossos vídeos, beleza? E por hoje é só. Deixa o like aí para poder ajudar a gente aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos, certo? Então, até uma próxima e tchau. E corta esse cara aí.